Olá, queridos irmãos, que a graça do Senhor esteja com cada um dos amados e conosco também nesse momento de compartilharmos a sua palavra. Que Deus colocou em meu coração, dando sequência àquilo que o Senhor tem nos falado, nos falou através do Alcindo, no estudo de 1 Tessalonicenses, onde cada capítulo conclui com a volta do Senhor. O irmão Mac, que nos compartilhou em relação também à presença do Senhor nos guardando neste tempo do fim. O grande Eu Sou estando em nós e conosco, nos guardando, nos conduzindo. E que o que o Senhor colocou no meu coração, então, é de meditarmos na última carta de Paulo, escrita a Timóteo, 2 Timóteo. E que o Senhor, então, nos conceda a graça de meditar nessa carta. Pedir aos irmãos, então, vamos abrir a nossa Bíblia, capítulo 4 de 2 Timóteo, versículos 6 até o 8. Então, vamos ler. Paulo diz assim: porque eu já estou sendo oferecido por aspersão de sacrifício, e o tempo da minha partida está próximo. Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Desde agora, a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda. Amém. Vamos ter um tempo de oração, então. Senhor, obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor, pela tua graça, Senhor, pela tua misericórdia, tua presença conosco neste tempo que vivemos. E oramos, Senhor, também para que, Senhor, tu nos dê graça ao meditar nesta carta, que possamos captar o que está no teu coração, aquilo que tu queres falar conosco, Senhor, através deste estudo, desta meditação, nesta carta de Paulo a Timóteo. Colocamos-nos diante de ti, Senhor, que nos conduza neste momento. Obrigado, Senhor. Amém. Então, queridos irmãos, esta segunda carta de Paulo a Timóteo, sem dúvida, é a última carta escrita por ele, na sua segunda prisão em Roma, talvez há poucas semanas ou até há poucos dias antes da sua morte. Como nós lemos aqui, Paulo sabia que o tempo da sua partida era chegado. Assim, então, podemos inferir que esta carta expressa o último desejo de Paulo, um resumo das coisas mais importantes que alguém consideraria em falar para alguém ou escrever antes da sua partida. Então é como que o testamento de Paulo a Timóteo, seu filho Timóteo, e também a nós, a Igreja do Senhor. De acordo com uma antiga tradição que é fidedigna, Paulo foi então decapitado na Via Ápia entre 65 e 67 depois de Cristo. A metade de Roma tinha sido destruída pelo fogo que aconteceu em julho de 64 depois de Cristo. E o principal suspeito do incêndio era o próprio imperador Nero. Nero foi imperador de Roma de 58 até 54 até 68 depois de Cristo. E Nero então culpou os cristãos, usando-os como bode expiatório, culpando os cristãos que teriam posto fogo em Roma, e assim ele foi o responsável pelo início da perseguição romana aos cristãos. Então, com isso, houve uma posição romana oficial contra o cristianismo.
tornando proibido em todo o império. E a perseguição àqueles que professavam o nome do Senhor se tornou então muito severa. E nesse contexto, Paulo então foi capturado, como um criminoso aos olhos do Império Romano, provavelmente em Troade, aonde então teria deixado a sua capa, os livros e os seus pergaminhos, que ele fala no capítulo 4 a Timóteo. Paulo tinha sido traído pela maioria dos crentes da Ásia, onde Paulo tinha pregado durante vários anos, pois eles temeram pelas suas próprias vidas e ninguém o tinha apoiado na sua primeira defesa diante da corte imperial. É provável que Paulo tenha sido lançado na prisão chamada Mamertina, que era localizado na parte inferior do Fórum Romano, da Roma Antiga, no segundo nível abaixo do solo, onde os prisioneiros eram lançados ali através de um buraco que havia ali naquele piso superior. Essa prisão também era conhecida como o Sepulcro, um lugar muito frio, por isso que Paulo pede a capa para Timóteo, e nesse lugar muitos morriam comidos, inclusive por ratos. Paulo, então, ele estava sem esperança de absolvição, e somente Lucas estava com ele. De todos, somente Lucas estava com ele. A igreja, nesta época, então, também encontrava-se numa situação muito difícil, em crise, pois o Império Romano, então, havia decidido esmagar, aniquilar, banir o cristianismo da face da terra. E muitos, então, estavam apostatando da fé devido a estas intensas perseguições que estavam sofrendo. Outra questão também que o Paulo fala aqui no capítulo 3, os irmãos podem ler ali, no versículo 1 em diante, ele diz: sabe, porém, isso, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, tempos difíceis, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Destes, afasta-te. Então, essa expressão, tempos trabalhosos, ou tempos difíceis, também significa tempos furiosos, tempos preocupantes, tempos ferozes, tempos selvagens. Essa palavra ela ocorre apenas 2 vezes no Novo Testamento. Ocorre aqui, do contexto dos últimos dias, e ocorre também lá em Mateus 8, 28, quando vieram aqueles 2 endemoniados gadarenos ao encontro de Jesus. Ali diz que eles eram tão ferozes que ninguém podia passar por aquele caminho. Ninguém conseguiria prendê-los, eles arrebentavam todas as correntes. Então essa mesma expressão ali, eram tão furiosos, e é a mesma expressão usada aqui. Então isso nos dá uma ideia desse tempo final, um tempo de opressão, um tempo de grande luta espiritual, realmente muito tempos difíceis e ferozes. Então essa carta, queridos irmãos, ela é escrita para nós hoje, pois vivemos nesse período crítico, difícil, provavelmente os últimos dias. Um relato também desses últimos dias está também no capítulo 4, como serão esses homens, O problema são os homens desses últimos dias, como já vimos. Agora também Paulo fala em relação ao ouvido
desses homens no 4:3, diz assim: porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas, tendo comichão nos ouvidos, coceira nos ouvidos, amontoarão para si mestres conforme os seus próprios desejos, e desviarão os ouvidos da verdade, voltando para as fábulas. Né? O sistema mundial ele está pressionando a igreja a fazer concessões, a ceder, a render-se. Dentro da própria igreja, né, nós vemos o povo de Deus dividido, espalhado, com muitas heresias e muitas corrupções morais. Né? O puro evangelho do reino já não encontra aquele espaço, porque muitos querem apenas os ensinos segundo seus próprios desejos. Né? Isso é uma cena clara da apostasia predita para os últimos dias que antecedem a volta do Senhor. Então essa segunda carta de Paulo a Timóteo nos mostra como nós podemos permanecer firmes e como devemos nos comportar quando a igreja está em crise e apostasia. Né? Então temos que nos apropriar desta mensagem e nela encontrar a direção do Espírito Santo para enfrentarmos esses tempos difíceis e perseverarmos firmes até o fim. Então eu gostaria de usar, né, uma divisão do livro de Timóteo que John Stott faz em seu livro, um livro intitulado Tu, Porém, né, de John Stott. E ele aponta então ali que essa carta pode ser dividida em 4 sessões, né, ou em 4 exortações para nós, sendo uma em cada capítulo, dos 4 capítulos de Timóteo. Né? Então, em termos práticos, seriam 4 exortações fundamentais para nós que vivemos neste tempo final de grande apostasia. Então vamos ver essas 4 exortações que nos trazem nesta última carta de Paulo. Primeira exortação: guarda o Evangelho. Então vamos ver capítulo 1, verso 14. Ele diz assim: guarda o bom depósito pelo Espírito Santo que habita em nós. Segunda exortação: sofra pelo Evangelho. Capítulo 2, verso 3. Tu, pois, sofre comigo as aflições como bom soldado de Jesus Cristo. Terceira exortação: permaneça no Evangelho. Capítulo 3, verso 14. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o tens aprendido. Quarta exortação: prega o Evangelho. Capítulo 4, verso 2. Pregue a palavra, insta a tempo e fora de tempo. Redargas, reprendas, exortas com toda a longanimidade e doutrina. Então, queridos, essas 4 exortações, elas são complementares entre si. Elas caminham juntas, né? Elas não se aplicam separadamente. Não tem como guardar o Evangelho e permanecer no Evangelho sem estar disposto a sofrer pelo Evangelho e também sem estar comprometido em pregar o Evangelho. Por outro lado, pregar o Evangelho sem guardar e sem permanecer no Evangelho será uma pregação vazia, sem poder, sem testemunho e sem eficácia. Também ninguém consegue pregar genuinamente o Evangelho, né? Ou guardar o Evangelho sem sofrer as oposições do Evangelho. Então essas 4 exortações caminham juntos e vamos vê-las. Creio que 2 hoje e 2 talvez no nosso próximo encontro. Então vamos à primeira exortação. Guarda o Evangelho. Então vamos ler então o capítulo 1, desde o verso 9, né? No finalzinho do 8, a parte B do 8, vamos ler
até o versículo 14 do capítulo 1. Então, antes, participa das aflições do Evangelho, segundo o poder de Deus, que nos salvou e chamou com uma santa vocação, não segundo as nossas obras, mas segundo o seu propósito e graça que foi nos dado em Cristo Jesus antes dos tempos dos séculos, e que é manifestada agora pela aparição de nosso Salvador Jesus Cristo, o qual aboliu a morte e trouxe à luz a vida e a incorrupção pelo Evangelho, para o que foi constituído pregador, apóstolo e mestre dos gentios, por cuja causa padeço também isso, mas não me envergonho, porque eu sei em quem tenho crido, e estou certo de que é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Conservo o modelo das sãs palavras, que de mim tens ouvido, na fé e no amor que há em Cristo Jesus. Guarda o bom depósito pelo Espírito Santo que habita em nós. Então, queridos irmãos, o que é esse bom depósito que nos foi confiado, esse tesouro valioso que foi nos dado, colocado aos nossos cuidados e que devemos guardar? Sem dúvida, refere-se ao puro Evangelho do nosso Senhor Jesus, as riquezas insondáveis de Cristo que nos são conferidas pelo Evangelho. Agora, então, o que é o Evangelho que nós devemos guardar? Devemos sofrer por ele, devemos permanecer nele e devemos pregar o Evangelho. Então, a primeira palavra a primeira menção da palavra Evangelho está em Lucas capítulo 2, lá no verso 10, quando os anjos falam aos pastores e dizem assim: não temais, porque eis que vos trago boas novas de grande alegria, que será para todo o povo, pois hoje na cidade de Davi vos nasceu o Salvador, que é Cristo. Então essa expressão ali, boas novas de grande alegria, é a palavra evangelho, ou evangelizou. E o que é essas boas novas? É que o Salvador, que é o Cristo, veio ao mundo, veio ao mundo e se fez homem. Então, esse Evangelho de Deus, as boas novas de grande alegria, é isso, é Cristo, o Filho de Deus que se fez homem, aquele grande mistério da piedade que Paulo já tinha escrito a Timóteo, no capítulo 3, no verso 16, onde ele diz: grande é o mistério da piedade. Deus se manifestou em carne, Filho de Deus se fez homem, foi justificado no Espírito, foi visto pelos anjos, foi pregado entre os gentios, foi crido no mundo e foi recebido na glória. Aos Romanos, no capítulo 1, Paulo diz que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. E diz que o Evangelho nos revela a justiça de Deus. Aos Colossenses, no capítulo 1, Paulo diz que o mistério que esteve oculto dos séculos e das gerações, agora foi manifestado aos seus santos, a quem Deus quis conhecer quais são as riquezas da glória desse mistério entre os gentios, que é Cristo em vós, a esperança da glória. Cristo em nós, a esperança da glória. Portanto, esse bom depósito que deve ser guardado por nós é o Evangelho puro e genuíno que Cristo nosso Senhor foi depositado em nosso coração, abolindo a morte e trazendo à luz a imortalidade. Cristo em nós, a esperança da glória. E a palavra, ali onde diz guarda o bom depósito, significa então manter o olhar na centralidade do Salvador, de Cristo, vigiar por esse Evangelho puro e genuíno, proteger para permanecer segura a verdade, tomar cuidado para não escapar nada e não violar nada do Evangelho, não retirar e não acrescentar, conservar
o padrão das sãs palavras, do ensino genuíno e sadio e verdadeiro. Né? Essa expressão guardar, ela é empregada com a ideia de proteger um palácio contra saqueadores, abrigar um tesouro contra ladrões. Existem muitos hereges prontos a corromper o evangelho e assim roubar da igreja este inestimável tesouro que nos foi confiado. Né? O evangelho, então, é um tesouro depositado em custódia na igreja. Né? Paulo usou essa mesma expressão, bom depósito, na primeira carta a Timóteo, aliás, as duas vezes que ocorre essa palavra no Novo Testamento. No capítulo 6, verso 20, Paulo disse: tu, ó Timóteo, guarda o depósito que te foi confiado. Né? Então, esse bom depósito foi confiado ao nosso cuidado. No capítulo 3, no verso 15, Paulo diz que a igreja é a coluna e o baluarte da verdade. Ou seja, a igreja contém e sustenta a verdade que é Cristo. A igreja é responsável por manter a verdade genuína e também por proclamá-la de uma forma verdadeira e pura ao mundo. Né? Então nós somos os guardiões da verdade e os proclamadores da verdade. Irmãos, ali mesmo em Éfeso, onde Timóteo estava, quando Paulo escreveu essa segunda carta, muitos tinham apostatado da fé, tinham voltado as costas ao Senhor e a Paulo também. Então Paulo cita Figelo e Hermógenes, provavelmente os principais articuladores daqueles da Ásia que abandonaram Paulo. Cita Emineu e Fileto no capítulo 2, diz que a linguagem deles corrói como câncer. Fala de Demas, que era um obreiro antes, mas que tinha amado mais o presente século, tinha abandonado a Paulo. Fala de Alexandre o Latueiro, que tinha naufragado na fé e causado muitos males a Paulo. Mas também havia ali Onesífero, Timóteo. Onesífero era fiel ao Evangelho, tinha ido procurar intensamente Paulo em Roma, até encontrá-lo no calabouço. E isso pode ter custado, inclusive, a vida a Onesífero ou a prisão, por se manifestar como cristão no meio daquela perseguição que havia. Então, assim foi em toda a história da igreja, queridos irmãos. Sempre houve aqueles irmãos comprometidos com a verdade do Evangelho, dispostos a pagar o preço pela verdade, e aqueles que pelas circunstâncias difíceis apostataram da fé. Paulo escreve aos Gálatas, e ele diz: olha, eu estou admirado que vocês estão passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para um outro evangelho. E ele diz, e na verdade não é outro, senão que alguns vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Em 2 Coríntios, Paulo diz que ele temia, porque assim como a serpente enganou a Eva, assim também que fossem corrompidas a mente deles, os sentimentos deles, e eles se apartassem então assim da simplicidade que há em Cristo Jesus. E ele diz: porque se alguém vos prega outro Jesus, que nós não temos pregado, ou se recebeis outro Espírito que não recebeste, ou outro Evangelho que não abraçaste, vocês toleram isso e suportam facilmente. Então ele fala de outro Jesus, de outro Espírito, de outro Evangelho. Que na verdade não é outro, não existe outro, é um só. Mas existem aqueles que querem perverter o Evangelho de Cristo, sair da simplicidade, da singularidade dessa verdade do Senhor para um outro Evangelho. Então, no tempo em que vivemos, esta exortação de guardar o Evangelho é muito presente para nós. Guarde o Evangelho. Então, Paulo fala aqui como devemos guardar o Evangelho. Essa resposta nós lemos, está no versículo 12 e 13. Então, primeiro, como guardar o Evangelho?
versículo 12, né? Diz assim: por cuja causa padeço também isso, mas não me envergonho, porque eu sei em quem tenho crido, e estou certo de que é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Então, primeira coisa, eu sei em quem tenho crido, e estou certo que é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Então, primeira coisa, para guardar o Evangelho genuinamente, conhecer bem aquele em quem temos crido. Então, isso fala de conhecer não apenas a letra do Evangelho, mas conhecer aquele que é a boa notícia. Fala então da vida com Deus, da comunhão permanente com o Senhor, o relacionamento com Deus, conhecer a vida e o amor que está em Cristo Jesus. E segundo, então, nisso, confiar plenamente, conhecê-lo, em quem nós cremos, e confiar plenamente que Ele é poderoso para guardar o nosso depósito, então, até a sua volta. Aquele depósito que Ele mesmo colocou e fez nas nossas vidas. Cristo em nós. Abraão conhecia o Senhor. Por isso, então, ele não hesitou em oferecer Isaque, né? Crendo que Deus era poderoso para até ressuscitá-lo dentre os mortos. Então Abraão não duvidou, ele creu e não hesitou por isso, porque ele conhecia o seu Senhor. Davi também conhecia o Senhor, e quando pecou, ali na questão do censo, ele escolheu, ele diz, caia eu nas mãos do Senhor, né? Porque conhecia as misericórdias do Senhor. Então Paulo também sabia em quem ele tinha colocado a sua fé. E ele estava certo que ele era poderoso para guardar o seu depósito. No capítulo 4, ele vai ratificar isso. A partir do verso 16, ele diz, ninguém me assistiu na minha primeira defesa, todos me desampararam. Mas aí no 17 ele diz, mas o Senhor assistiu-me e fortaleceu-me. E no 18 ele diz, o Senhor me livrará de toda má obra e guardar-me-á para o seu reino celestial, a quem seja glória para todo sempre. Amém. Então, que maravilha, né, queridos? Segunda coisa que ele fala aqui, então, no capítulo 1, verso 13, de como guardar o Evangelho. Primeiro, conhecer aquele em quem temos crido e saber que Ele é poderoso para guardar o nosso depósito. Segundo, no verso 13 diz, conserva o modelo das sãs palavras que de mim tens ouvido, né? Na fé e no amor que há em Cristo Jesus. Ou seja, guarda, e aí ele diz no versículo 14, né? Guarda o bom depósito pelo Espírito Santo que habita em nós. Então, primeiro, conservar o modelo das sãs palavras, manter o padrão da sã doutrina, agarrar-se fielmente à verdade na fé e no amor que há em Cristo Jesus, ser um operoso praticante da palavra. E esse guardar agora esse bom depósito, ele vai ter que ter a ajuda do Espírito Santo que habita em nós. É o Espírito Santo quem está ao nosso lado em todos os momentos, para nos ensinar todas as coisas, aquela unção que permanece em nós, que João diz, para nos convencer do pecado, do juízo e da justiça, e também para nos guiar a toda a verdade. Em Romanos 8, Paulo diz que aqueles que são guiados pelo Espírito Santo, eles são filhos maduros de Deus. Irmãos, então é pelo Espírito Santo que nós nos apoderamos do Evangelho, que nós nos dispomos a perder tudo para ganhar Cristo, e que através dele é que a mensagem da cruz passa a ser a nossa mensagem de vida. Como no capítulo 2, verso 8, Paulo fala algo aqui muito interessante, uma expressão aqui, ele diz, lembra-te de Jesus Cristo, que é da descendência de Davi, ressuscitou
dentre os mortos, segundo o meu evangelho. Que expressão, né? O meu evangelho. Como é que Paulo pode dizer o meu evangelho, ou segundo o meu evangelho, né? Que nós vemos que Paulo ele tinha se apropriado do evangelho como algo intrínseco nele mesmo, ou seja, a mensagem que ele pregava e ele mesmo eram um só. A mensagem e o vaso precisam se tornar um só. Então, quando nós nos apropriamos do evangelho como algo nosso, intrínseco a nós, então o evangelho e nós seremos um só. E assim o evangelho estará seguro nas nossas mãos. Este tesouro que nos foi confiado estará seguro nas nossas mãos. Para a igreja em Filadélfia, aquela com que nós mais então nos identificamos em relação neste tipos de igreja, no contexto da volta do Senhor, né? O Senhor diz lá no capítulo 3, no verso 10 em diante, o Senhor diz: como guardasses a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei na hora da tentação que há de vir sobre todo o mundo, para tentar os que habitam na terra. Aí ele diz: eis que venho sem demora, guarda o que tendes, para que ninguém tome a tua coroa. Portanto, a primeira palavra para nós, a primeira exortação para nós, neste tempo de apostasia universal é: guardem o evangelho, guardem o bom depósito que vos foi confiado, mantenha o padrão das suas palavras, preserve o evangelho imaculado e genuíno, conservem aquilo que tens recebido, né? Não apenas a letra ou o conhecimento da palavra, mas a mensagem do evangelho, sendo o rumo, né? Sendo o norte para todas as nossas ações, né? Preservar o nosso evangelho, né? Ou seja, a mensagem e o vaso sendo um só. A segunda exortação agora, nós vamos para o capítulo 2. Segunda exortação para esse tempo: sofre pelo evangelho. Então, vamos ver capítulo 2, verso 3. Vamos ler então, do 2 no verso 3, vai dizer assim, né? Tu, pois, sofre comigo as aflições como bom soldado de Jesus Cristo. Né? Verso 9. Por isso sofro trabalhos e até prisões, como um malfeitor, mas a palavra de Deus não está presa. Portanto, tudo sofro por amor dos escolhidos, para que também eles alcancem a salvação que está em Cristo Jesus, com glória eterna. Palavra fiel é esta, que, se morremos com ele, também com ele viveremos. Sofrermos, também com ele reinaremos. Se o negarmos, também ele nos negará. Se formos infiéis, ele permanece fiel, não pode negar-se a si mesmo. O versículo, capítulo 1, verso 8, né, nós já tínhamos lido, vamos ler, lido uma parte, agora vamos ler todo ele. 1,8 diz: portanto, não tem vergonhas do testemunho do nosso Senhor, nem de mim que sou prisioneiro seu. Antes, participa comigo das aflições do Evangelho, segundo o poder de Deus. Vamos ler ainda o capítulo 3, versos 11 em diante. Vai dizer assim: as minhas perseguições e aflições que me aconteceram em Antioquia, em Icônio e em Listra, quantas perseguições sofri, e o Senhor de todas me livrou. E também todos os que quiserem viver piedosamente em Cristo Jesus padecerão perseguições. Né? Agora o capítulo 4, verso 5, ainda Paulo diz: tu, Timóteo, sê sóbrio em tudo, sofre as aflições,
faze a obra do evangelista, cumpra cabalmente o teu ministério. Né? Queridos, então essa palavra, sofre as aflições, né, ou sofrer pelo evangelho, significa então, a palavra que significa ter uma disposição de sofrer, disposição de sofrer aflições, de suportar perseguições, de passar por dificuldades e necessidades por causa do evangelho. Disposição de sofrer por causa do evangelho. Né? O chamado do evangelho, né, é um chamado de salvação, mas também é um chamado ao sofrimento. Ao exemplo de Jesus, que sofreu primeiro, depois entrou na sua glória. Primeiro se esvaziou, depois foi glorificado. Como nós acabamos de ler aqui, Paulo diz que todos aqueles que quiserem viver piedosamente uma vida santa, voltada para o Senhor, consagrada a Deus, todos que assim quiserem viver vão sofrer perseguições. Né? Então, os tempos difíceis que vivemos requerem ainda uma disposição maior de sofrer aflições a favor do Evangelho, porque é um tempo difícil, é um tempo furioso, selvagem, então nós precisamos ter essa disposição também de sofrer pelo Evangelho. Né? Como Paulo escreve aos Filipenses, ele diz que nos foi concedido a graça de não somente crermos em Cristo, mas também de padecermos por Ele. Então, precisamos entender que padecer por Cristo é uma consequência de uma vida piedosa, né? Mas que é uma graça, né? Muito mais que uma consequência. Sofrer por Cristo é uma graça que nos foi concedida, é uma bem-aventurança, como o próprio Senhor Jesus nos diz no Sermão do Monte, lá em Mateus 5. Né? Bem-aventurados os que sofrem perseguições por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Ele diz também, bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque grande é o vosso galardão nos céus. Então, queridos, né, essa disposição pelo sofrimento, pelo amor da verdade, né, ele sempre encontrou e sempre vai encontrar muitas barreiras no pensamento humano. Né? Lembramos que quando Jesus anunciou que era necessário ele ir para Jerusalém, convinha que ele fosse a Jerusalém, e ali iria padecer muitas coisas e ser morto, né, pelos judeus, né, Pedro chamou-o à parte e começou a censurá-lo, dizendo, Senhor, tenha compaixão de ti, de modo nenhum isso te acontecerá. Né? Você não pode aceitar esse sofrimento, isso não tem como aceitar isso. Mas Jesus então falou firmemente para Pedro e disse assim, arreda-te de mim, Satanás, porque tu não cogitas das coisas de Deus, e sim nas coisas que são do homem. Então essa disposição de sofrer por causa do Evangelho, né, apenas ela é compreendida e absorvida por uma mente renovada em Cristo Jesus. Né? Agora nós vemos Pedro, então, depois do Pentecostes, depois do enchimento do Espírito Santo. Então lá no capítulo 5 vai dizer que eles foram açoitados, ele e os demais apóstolos, açoitados pelo Sinédrio, né? E aí eles foram soltos então, mas ali diz que eles saíram dali se alegrando, se regozijando, por terem sido achados dignos de sofrer afrontas, né, por causa do nome do nosso Senhor Jesus. Então a mente de Pedro tinha sido transformada. Né? As cartas de Pedro estão cheias de menções sobre esta bem-aventurança de sofrer pelo nome do nosso Senhor, por proclamar, né, o Evangelho do Senhor.
Então, vamos apenas citar alguns desses escritos de Pedro na sua primeira carta. No capítulo 2 da primeira carta, ali a partir do verso 19, ele vai dizer que ninguém sofra, né, por se intrometer em negócios alheios ou por pecados, né? Mas se nós sofrermos por causa da nossa consciência para com Deus, se nós suportarmos tristezas, padecendo injustamente, isso é agradável a Deus. Ele diz, porque para isso nós somos chamados, porque também Cristo padeceu por nós, deixando exemplo para nós seguirmos os seus passos. Lá no capítulo 4, verso 1, Pedro diz assim, assim como Cristo padeceu na carne, armai-vos também vós deste mesmo pensamento. Tenho este mesmo pensamento. O meu Senhor, ele padeceu na carne. Então, tenho esse mesmo pensamento. Eu sigo o meu Senhor. Tenho disposição de também segui-lo nos seus sofrimentos. Né? E aí diz, porque aquele que sofre, ele deixou o pecado. Aí ele diz, para que no tempo que ainda vos resta na carne, não vivamos mais para os desejos dos homens, mas sim vivamos para a vontade de Deus, para agradar a Deus. E depois, no versículo 13, ele vai dizer assim, regozijai-vos, alegrai-vos por seres participantes das aflições de Cristo, para que também na revelação da sua glória vos regozijeis e exulteis. Se pelo nome de Cristo sois vituperados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória, o Espírito de Deus. Então, esse encorajamento para nós nos alegrarmos na medida que somos participantes das aflições de Cristo. Então, essa disposição de sofrer pelo Evangelho é necessária para conservar o Evangelho genuíno, para permanecer firme na verdade do Evangelho até o fim e também para pregar o Evangelho do Reino. Sem disposição de sofrer por Evangelho, nós não conseguiremos guardar, permanecer e nem pregar o Evangelho. Não há vida ressurreta sem morte. Não há nascimento também sem dores de parto hoje em dia. Deus disse a Eva, depois do pecado, em meio a dores darás à luz filhos. Paulo disse aos Gálatas, meus filhinhos, por quem de novo sinto as dores de parto, até que Cristo seja formado em vós. E aos Colossenses, Paulo diz que ele se alegra, ele diz, eu me regozijo nos meus sofrimentos por vós, e preencho o que resta das aflições de Cristo na minha carne, a favor do seu corpo, que é a igreja. Ele conclui dizendo para apresentar todo homem perfeito em Cristo. Então ele diz, eu sofro e permito que se cumpra na minha carne o que resta das aflições de Cristo pelo seu corpo, que é a sua igreja. Então, queridos, hoje, esse pensamento altruísta, de amor sacrificial, da disposição de sofrer por Evangelho, já está quase extinto na mente do homem, quase extinto. Então, creio que precisamos resgatar este sentimento, esta disposição de sofrer por causa de Cristo, de pagar o preço como um bom discípulo que segue o seu mestre onde quer que ele for. Nós seguimos o Senhor na sua ressurreição. Também temos que segui-lo nas suas pisadas até a cruz. Ter essa disposição, então, de sofrer para o Evangelho. Gostaria, então, de concluir vendo aqui, sim, rapidamente, 6 metáforas que Paulo apresenta a Timóteo, aqui no capítulo 2, mostrando como é esse discípulo fiel, esta pessoa disposta a sofrer pela conservação, pela
por guardar e por proclamar o Evangelho. Então ele vai falar do soldado, ele vai falar do atleta, ele vai falar do lavrador, ele vai falar do obreiro, do vaso e do servo. Então vamos ver a primeira metáfora, o soldado. Né? Já lemos o versículo 3, vamos ler novamente o 3 e o 4. Então 2 Timóteo 13, 4. Tu, pois, sofre comigo as aflições como bom soldado de Jesus Cristo. Ninguém que luta se embaraça com o negócio dessa vida. Antes, né, ou seja, ninguém que milita se embaraça com o negócio dessa vida, a fim de agradar aquele que o alistou para a guerra. Né? Nenhum soldado se embaraça com o negócio dessa vida, porque o objetivo dele é agradar aquele que o alistou. Né? Então, o verdadeiro discípulo de Jesus é comparado a um bom soldado, aquele soldado focado em fazer, em cumprir a sua função, né? Fazer a vontade daquele que o alistou, né, queridos. Então, alguém disse que a igreja, ela não é, que muitos pensam que a igreja é um navio de cruzeiro, né, aonde lá vão as pessoas para passar suas férias, para descansar e para ser servida por aqueles trabalhadores ali do navio. Não, a igreja é como um navio de guerra, onde cada membro tem uma função importante e necessária. E ele precisa estar empenhado, então, em cumprir essa função para que o navio não afunde. Né? Assim é o soldado de Cristo. Então, queridos, precisamos, então, né, acho que resgatar também esse sentimento, né, de nacionalismo celestial, né, de patriotismo pela verdadeira pátria que está nos céus, né, daqueles sentimentos de guerreiros que lutam pela pátria celestial, né, que estão dispostos a dar a vida pelo Evangelho, se assim for necessário. Assim é o bom soldado. O bom soldado é aquele que está disposto a morrer pela causa pela qual ele foi alistado. Depois ele fala do atleta. Ele diz aqui, então, no versículo 5, né? E também se um atleta lutar, no caso nos jogos públicos, ele não será coroado se não lutar segundo as normas. Então a vida cristã também é comparada, né? Ela é comparada a uma corrida, né? Uma corrida, né? A uma corrida de maratona, né? Não no sentido de estarmos competindo uns com os outros, mas isso nos fala de uma severa autodisciplina que um atleta precisa, né? Autodisciplina de treinamento, como Paulo escreve aos Coríntios, no primeira carta, capítulo 9, né, no verso 25 em diante, ele diz assim: todo atleta em tudo se domina, né, em tudo se disciplina, né, mas ele para alcançar uma coroa corruptível. Nós, porém, nós estamos atrás de uma coroa incorruptível. Aí ele diz assim: por isso, assim eu também corro, não numa coisa incerta, né, não luto dando soco no ar, né, mas com meta. Eu subjugo meu corpo e o reduzo à escravidão, né, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo, de alguma maneira, a ser reprovado. Então, esse atleta que em tudo se domina, né, queridos, eu vejo que a vida nossa cristã, né, como uma maratona, né, uma corrida, né, correndo a carreira, olhando firmemente para o Senhor. Mas essa seria uma maratona com obstáculos. Essa modalidade nem existe, por exemplo, nos Jogos Olímpicos. Existe a maratona, mas não com obstáculos, né? Aliás, a história da maratona é muito interessante. Diz a lenda grega que nesse período no que ainda era o Império Persa e havia então essa tentativa de domínio persa sobre todo o mundo, então os persas chegaram ali próximo de Atenas
e chamaram então os soldados ali, os homens, para lutar numa cidade chamada Maratona, ali, que ficava a 42 quilômetros mais ou menos de Atenas. E eles disseram: ó, nós vamos destruir vocês aqui em Maratona, depois nós vamos entrar em Atenas e nós vamos matar os filhos de vocês, vamos abusar das mulheres e vamos matar a todos. Então eles falaram para as mulheres, quando foram lutar, os atenienses, disseram: olha, nós vamos, mas se em 24 horas nós não voltarmos, vocês se suicidam os filhos, matam os filhos e se suicidam, para que eles não entrem na cidade e tomam e abusem de vocês. Então a luta foi mais demorada um pouco, mas os atenienses venceram. Então o capitão chamou um dos seus principais soldados, que era corredor, chamado Fidípodes, né? E disse: olha, corra até Atenas e avisa lá que nós vencemos antes que eles se matem. Então aquele soldado saiu correndo com todas as suas forças sem parar, entrou em Atenas e disse: nós vencemos a batalha, somos vitoriosos, e com esforço caiu morto. Então cumpriu sua missão, tendo que dar a vida, mas correu com todas as suas forças. Assim, queridos irmãos, veja o que é a nossa vida, né? Como aqueles atletas corredores de uma maratona com obstáculos, né? E que chegam lá vitoriosos no final. Não é uma competição. Que exemplo maravilhoso ali o Vanderlei Cordeiro de Lima nos deu naquela última maratona em 2004 nas Olimpíadas, lá em Atenas mesmo. Ele estava em primeiro, né? Então aquele ex-padre irlandês empurrou e impediu que ele continuasse, então ele se atrapalhou com isso, chegou em terceiro, medalha de bronze, mas deu um exemplo a todos nós. Ele perdoou aquele cidadão, né, e recebeu com alegria, porque ele tinha cumprido a sua missão. Foi condecorado com o maior prêmio de espírito esportivo, né, que pudesse ter. Então, um exemplo para nós, queridos, né? Somos aqueles corredores de correr a corrida que nos está proposta, olhando firmemente para o Senhor. Então ele fala aqui do lavrador também, no versículo 6. Ele diz: o lavrador que trabalha deve ser o primeiro a gozar dos frutos. O lavrador que trabalha, né? Ali há uma intensificação da expressão. O lavrador já, na época, era um lavrador que tinha que trabalhar bastante, mas ele diz ainda o lavrador que trabalha, né? Trabalha até a exaustão, aquele trabalho árduo e de paciência também até a chuva chegar, né? Então o sucesso na lavoura é o trabalho árduo e exaustivo e a dependência da chuva. Então assim o trabalho espiritual que nós somos chamados também envolve muito esforço, muito trabalho, né, nosso. Então, esse ponto que o serviço cristão é um trabalho árduo também já é muito impopular hoje no meio do cristianismo festivo que vivemos, que precisamos ressaltá-lo, né? O verbo aqui significa labutar, trabalhar arduamente até a exaustão, esforçar-se até exaurir todas as forças, né? Como aquele também corredor ali de Atenas. Depois ele fala ainda do obreiro aprovado, versículo 15. Procura apresentar-te a Deus aprovado como obreiro, que não tem de que se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. Obreiro aprovado. Teríamos tantas coisas para falar sobre isso, né? Mas essa palavra aprovado é uma palavra que se refere àqueles homens aprovados, chamados doquimos, lá na época, né? Essa palavra, o que havia ali? As moedas na época eram feitas de metal, né? E elas tinham necessidade de ser polidas, né? E nesse polimento muitos cortavam parte das moedas, diminuíam o peso delas e ficavam com o restante para o seu lucro. Mas havia aqueles homens íntegros que não aceitavam moedas com pesos menores. Eles colocavam em circulação apenas moedas genuínas com peso correto. Eles eram chamados os doquimos, os aprovados, os homens honestos e sinceros. Sejamos nós obreiros aprovados,
trabalhadores aprovados pelo Senhor, que não tem do que se envergonhar. Ele fala ainda do vaso, né, no verso 20, ora, numa grande casa, não somente há vasos de ouro e de prata, mas também de pau e de barro, uns para honra, outros, porém, para desonra. De sorte que se alguém se purificar dessas coisas, será vaso de honra, santificado e idôneo para uso do Senhor, e preparado para toda a boa obra. Queridos irmãos, sem dúvida, essa grande casa aqui também é uma figura, essa grande casa aqui também é uma figura da igreja visível de Deus, né? Na primeira carta, Paulo disse que a igreja é a coluna e a baluarte da verdade, né? Que é a casa de Deus, né? A igreja é a casa de Deus, a coluna e baluarte da verdade. Aqui ele já fala dessa uma grande casa, então vai falar do aspecto visível da igreja, né? E aqui ele fala que na igreja, ali nessa grande casa, há dois tipos de vasos. Há os vasos autênticos, verdadeiros, como Timóteo, como Onesíforo, mas há também os vasos de desonra, como Himeneu, Fileto, Alexandre, Demas, né? Então, hoje há milhares e milhares de cristãos professos no meio evangélico, respaldados por grandes igrejas, né? Mas quantos realmente são vasos de honra, obreiros aprovados na casa do Senhor? Sejamos nós, queridos irmãos, vasos de honra úteis ao nosso possuidor, que honrem o seu possuidor, que guardem e permaneçam no Evangelho puro e verdadeiro, né? E por fim ele fala do servo, ele diz no versículo 24, e ao servo do Senhor não convém contender, mas sim ser manso para com todos, apto para ensinar, sofredor, e instruindo com mansidão os que resistem, a ver se porventura Deus lhes dará arrependimento para conhecerem a verdade. Então agora ele muda, né, a metáfora vai, né, do vaso para o servo doméstico. A palavra aqui é escravo, doulos, né? E isso nos faz lembrar do próprio Senhor Jesus, o servo modelo, Isaías 52, né? Aquele servo manso e humilde, né? Com língua de erudito, né? Que não levanta a sua voz, não esmaga a cana quebrada, nem apaga o pavio que fumega. Assim deve ser o servo do Senhor, inimigo de contendas, manso, humilde, brando com todos, apto para ensinar, como realmente um servo do Senhor, que serve os seus conservos, esperando a volta do seu Senhor. Então, queridos, cada uma dessas metáforas, elas se concentram em uma característica particular, contribuindo, juntando elas, então, todas como um retrato do discípulo fiel, aquele discípulo com disposição de sofrer por Cristo. Então, como bons soldados, como atletas fiéis aos regulamentos, como agricultores laboriosos, né? Nós devemos nos dedicar, então, completamente a esta obra do Senhor. E como obreiros que não têm do que se envergonhar, como vasos de honra e como servos mansos e humildes, devemos ser corretos em toda nosso caráter e conduta para a glória do Senhor. Queridos, então, armemos, como Pedro diz, desse mesmo pensamento, né? Que o sofrimento é parte do nosso chamamento. Então, quando vier esse sofrimento por causa do Evangelho, nós não devemos ficar abatidos, mas lembrar que o nosso Mestre também sofreu e que Deus nos aperfeiçoa através dos sofrimentos, das provas, como o próprio Pedro também escreve na sua carta. E nós, então, amadurecemos e somos então preparados para a glória de Deus que será revelada em nós na volta do nosso Senhor. Queridos, assim, se nós assim procedermos, né, combatendo o bom combate como bons soldados de Cristo, né, completando a carreira como atletas que eles lutam, né, segundo o regulamento, como bons trabalhadores do Senhor, né,
e guardarmos a fé como obreiros aprovados, como vasos de honra, como servos do Senhor, tenhamos a plena certeza, como Paulo disse a respeito dele, a coroa da justiça nos estará guardada, e o Senhor, o reto juiz, nos dará naquele grande dia, na sua volta, a nós, os que amamos a volta do Senhor. Que Deus nos conceda graça e que essas últimas palavras de Paulo encham o nosso coração numa disposição e firmeza de guardar o Evangelho e estarmos dispostos também a sofrer por o Evangelho, se assim for a vontade do Senhor. Deus abençoe a todos os queridos, amados irmãos. Amém.